essa manifestação amanhã é o quê? É 7 de setembro? Vai ter o desfile no Rio, que vai bastante gente, Brasília. Na Paulista vai ter? Quando eu fui analisar, né, esse fenômeno do 7 de setembro, porque realmente é atípico, né? Eu acho que essa não vai ser uma manifestação, obviamente não vai ser uma manifestação apolítica, mas ela é apartidária. No sentido de que as pautas, elas estão muito mais relacionadas a ideias, né, do que propriamente a uma figura política. É como eu disse, ele é uma figura transitória, ele representa nesse momento, nesse tempo e espaço, essas ideias. E eu fiquei confuso mesmo, porque eu fui atrás, esse é um movimento orgânico da sociedade, Emílio. Você pode ver, não é uma coisa convocada, não é uma coisa que se fala top-down, do tipo, olha, a gente tá indo lá para a Avenida Paulista, ou para Copacabana, ou para a Esplanada dos Ministérios, para isso, e alguém falou, não, é um movimento orgânico da sociedade, do tipo, vamos aproveitar essa data, né, para dar uma demonstração do quê? De patriotismo. E isso é muito importante, porque existe uma diferença. Tem duas grandes forças políticas hoje no país, disputando as eleições. Perfeito. Uma força é uma força patriota, que valoriza o quê? A pátria. O que é a pátria? A pátria é a construção histórica de vínculos afetivos entre as pessoas. Então a gente vai falar o quê? Nós temos a mesma cultura, nós temos um passado compartilhado, tradição, o mesmo idioma, as mesmas crenças, sabe? Isso é pátria. Existe um outro conceito, que essa outra força representa, que é o Estado. São os estatistas, são os estatizantes. Mas lá é o partidão, né? Mas é exatamente isso. E por que o partidão? Tanto que você vai ver a esquerda brasileira... Olha, eu nunca ouvi um discurso da esquerda brasileira citando a palavra pátria. Não existe. Eles acreditam no Estado. A intervenção do Estado. A força no Estado. Qual foi a frase do Lula sobre a Covid? Lembra? Graças a Deus. Agradecer a natureza por ter, contra a vontade da humanidade, criado esse monstro chamado novo coronavírus, para que até os cegos enxerguem que só o Estado é capaz de suprir determinadas crises. Mas isso o Petros falou lá, o Gustavo lá que ganhou lá na pátria versus Estado. Então, ele fala... Quem está indo para a rua é quem defende a pátria, a diferença que tem é o seguinte: o Estado ser grande, você dá pouquinho para cada, você deixa a turma pobre. Migalha. Você não deixa morrer de fome. Você não deixa morrer de fome. Da galinha, né? Para ter voto. Sim. Quando o cara ganha dinheiro, quando ele percebe, ele vira direita. Então você precisa manter a maioria da população na pobreza para você dar o bolso aqui, o bolso ali. Fala, ó, se tirar isso aqui, acabou tua vida, hein, amigo? Porque o comerciante, e esse é o cara que eu defendo. O cara que eu defendo, que eu sou esquerda. Se é esquerda ou direita? Você está com o Bolsonaro. Eu defendo. Aqui, a minha galera, aqui, ó. Minha galera. Porque depois aqui, ó. Batata é brava. Aqui, ó. É os comerciantes. Pasteleiro. Aqui, essa aqui, ó. É o pasteleiro. Batata é brava. É o pasteleiro, é a Dirce. Que nem tá. Ó, aqui, ó. É a Patrícia, é os caras que... Não sei se é patriota ou não. Brasil atrás. Essa é a galera. Essa é a galera. Essa é a galera. Que é a galera que ouve o programa, que até os caras dormindo lá. Tem muita gente que não trabalha agora. Muito, não. O Léo. Então, quer dizer, a gente defende essas pessoas que você sai na rua e fala, porra, que legal que é o seu programa. Eu gosto dessa turma que me ouve. É porque ao contrário dessa elite, dessa bolha de imprensa, a gente gosta de gente. Eu me identifico com esse pessoal. Mas eu gosto dele. Eu também. Essa é a turma mesmo que a gente faz. O Emicida quer acabar com a burguesia. Deixa eu fazer uma viagem cronológica das manifestações. Eu também concordo com vocês. Não é todo cara que vai nessa manifestação, o cara tá também exercendo lá a democracia, tudo. Mas, na passada, tinha uma pauta que era muito boa, que era a Lava Jato. Ninguém era a favor da corrupção, muita gente, não era do partido, era para acabar com a corrupção. Contra os políticos. Contra os políticos. Nesta manifestação, é uma oportunidade também para o Bolsonaro, porque ele também leva uma turma que está lá para escutar ele. Você que manja do bagulho, o que ele precisa falar nesta manifestação para ele ser beneficiado? Na minha opinião, né? Longe, né? Você não perguntaria pro Sam. Grosso. Só pra não... Nossa, que grosso com ele. Que isso? Imagina grosso. Não, é porque assim, quem sou eu pra aconselhar o presidente da República? Mas eu acho... Visão. Manda pra mim, pode ir. Mas eu acho que o ideal, isso pro país, em termos de comunicação política, em termos de campanha eleitoral mesmo, o ideal é deixar o protagonismo desse evento com o tamanho do evento e essa demonstração de amor à pátria do que
para discursos específicos. Ou seja, eu baixaria o tom porque vai ser uma festa linda. Vai. Inclusive, você vê o Supremo Tribunal Federal de forma desarrazoada, né? Listando medidas de segurança, impedindo as pessoas de transitarem por espaços públicos, colocando sniper apontando contra a população, o mesmo tribunal que impede que a Polícia Militar do Rio de Janeiro faça sobrevoo de helicóptero para proteger a vida dos policiais, o mesmo tribunal que impede o uso de snipers contra bandidos armados com armamento militar. Né? Então, assim, é muito fora da casinha. Mas eu estava com dúvidas também em relação à temática dessas manifestações, porque, por exemplo, em 2019, para mim, em maio, foi muito claro. No começo, havia aquela narrativa, né, narrativa falaciosa, de que a manifestação de maio de 2019 tinha raiz golpista. Conversando com as lideranças dos movimentos, eu falei, não, peraí, aqui tem duas pautas. Era pacote anticrime, foi desmantelado pelo senhor Rodrigo Maia, e reforma da Previdência, que foi arrastada pelo senhor Rodrigo Maia, foi aprovada só no final do ano, graças a milhões de brasileiros que foram às ruas. Bom, eram essas duas. E agora? Quais são as pautas? Perfeito. E eu fui ver as lideranças, né? Colaborador aqui do programa, né? Inclusive foi meu colega na CNN, o Tomé Abduch, que é um engenheiro civil, mas é um ativista político muito ligado ao governo. O Abduch? Abduch, ligado. Show de porrada o Marinho. Você pegou uma briga lá. O cara quebrou a briga do Janones com o Isso saiu na porrada com o Janones lá. A dancinha da... Bom, o Tomé, ele é uma liderança importante do ativismo político brasileiro, praticamente é o único remanescente, né, dos grandes movimentos pelo impeachment da Dilma Rousseff, o único que foi leal ao presidente da República, né, fazer jus a esse fato, é um fato biográfico. E ele publicou um manifesto aí para, enfim, convocar as pessoas, e eu achei que ele sintetizou muito bem o espírito desse momento. O vídeo dele fala o seguinte, inclusive chama Apelo aos Patriotas, né? E vai ser um texto que ele vai ler lá na Avenida Paulista. Se você me permitir, eu gostaria de compartilhar, porque tem 1 minuto e meio aqui, porque é muito legal. Eu fiz até um boletim Coppola sobre isso. Olha que coisa bonita. Esse é um apelo aos patriotas. Um texto que será lido às 15 horas na Avenida Paulista, após a execução do hino nacional. Aqui ele já começa mostrando a que veio. O Brasil não vai permitir que ladrões voltem à cena do crime. O Brasil não vai aceitar que a vontade de um juiz seja maior que a lei. O Brasil quer eleições limpas e auditáveis. E hoje, nós sabemos quem atrasa o país. Nós sabemos quem não protege a vida inocente no ventre, quem estimula a sexualização na infância e quem doutrina a nossa juventude nas salas de aula. Nós sabemos quem quer a liberação das drogas, quem advoga a soltura em massa de bandidos e quem defende os interesses dos criminosos. Nós sabemos quem é contra a legítima defesa, quem não respeita a propriedade privada e quem menospreza a nossa liberdade religiosa. Nós sabemos quem propõe controlar a mídia e as redes sociais, quem se alia a ditaduras e quem protege terroristas. Nós sabemos quem aparelhou o Estado, quem deu prejuízo nas companhias estatais e quem assaltou os cofres públicos. Nós sabemos quem subornou o Congresso, quem colocou militantes nos tribunais e quem comprou a imprensa. Nós sabemos quem trancou o povo em casa, quem tirou o sustento dos trabalhadores e quem se recusa a baixar impostos. Nós sabemos quem joga a cidade contra o agro, o funcionário contra o empresário, o cidadão de bem contra o policial, o negro contra o branco, a mulher contra o homem, o gay contra o hétero, o filho contra o pai, o jovem contra o idoso. Nós sabemos de tudo isso e por isso eles não voltarão à cena do crime. Bonito. Vamos aplaudir. Tomé Abduch. Belo texto. A audiência falou, o bichinho inteligente esse Coppola. Não, mas enfim, méritos do Tomé. Aliás, quem quiser, principalmente quem for aqui de São Paulo. Mas aí depende do povo. Sim. Exato. A voz rouca do povo é que vai decidir no escurinho da urna. É isso aí. Isso é que é bonito na democracia. Você pode levar o país
pra vala, se você quiser. Exatamente. Se a maioria quiser, leva o país pra mas não vai vala. querer. Por isso que eu sou a favor. Duas coisas sobre o apelo aqui que eu acho interessante. Primeiro, você que está querendo informações, principalmente você que é aqui do estado de São Paulo, que quer informações sobre que horas que vai ser a manifestação, qual o lugar da cidade, você pode ir para as redes do Tomé, @Tomé_Abduch, isso no Instagram, e ele disponibilizou até um WhatsApp, principalmente para quem for, né, na Avenida Paulista, que é o 011 99524 7858. Agora... Cuidado com o WhatsApp. É verdade, vai ser grampeado. Só pra gente fazer, porque é interessante, isso daqui concentra muita coisa. Quer ver, ó, faz a leitura, quer ver, do primeiro trecho aqui, nós sabemos quem não protege, só pra você ver. Cadê? Aqui, o primeiro. Nós sabemos quem é contra a legítima defesa. Não, aqui quem não protege a vida não... Nós sabemos, porra. Nós sabemos quem não protege a vida inocente no ventre, quem estimula a sexualização na infância e quem doutrina a nossa juventude nas salas de aula. Bonito. Frase muito clara do Lula. Tomé.abduch. Não, mas olha a importância disso. Porque o que ele está falando aqui? O Lula está flagrado em vídeo, falando, olha, a gente não tem que ter vergonha sobre esse assunto. O aborto é um direito de todos, em qualquer circunstância, inclusive o aborto por conveniência. Ele falou isso no contexto de controle de natalidade, né, da população mais pobre, ou seja, uma frase asquerosa, né? Não condiz com a vontade da maioria da população. As pessoas se esquecem disso. Pô, falou sobre liberação de drogas, Emílio, como eu disse. 2 problemas. Mas não é moral, né? Vícios. Você sabe. Vícios. O cara vai pra onde for, amigo. Onde o vento toca. É lógico. Mas o ponto é o seguinte, nós como comunicadores, Emílio, a gente tem que fazer chegar no pai e na mãe de família o seguinte: o que é o PT hoje? O PT hoje faz qualquer coisa para agradar o sistema. Então, a cantora, muito famosa, a Anitta, em troca do apoio dela, ela grava um vídeo falando: Lula, eu estou te apoiando. Você não quer apoiar a legalização das drogas e da maconha? Ou seja, a gente está falando drogas num sentido bem amplo aqui, tá? Tô te apoiando. Você não apoia essa pauta? Passa 5 dias... Tá lá, isso foi manchete do site Poder 360, falando: Lula e PT estudam mudar os parâmetros do tráfico privilegiado. O que isso significa? Tráfico privilegiado é aquele com uma venda de uma quantidade pequena de drogas. Por que isso é sério? Porque esse é o tipo de tráfico realizado em porta de escola, na balada da molecada, esse tipo de coisa. Então, você tem uma força política atuando, Emílio, para tirar dezenas de milhares de gente mau caráter da cadeia, né? E estimulando a juventude a se perder nesse caminho que a gente sabe que não é legal. Então, o pai e a mãe de família, eles têm que estar cientes contra o que eles estão se colocando. Agora, que pai, que mãe de família que quer que o filho enverede por esse caminho? Nenhum. Basta que a informação chegue. Mas aí precisa cuidar do filho, né? Porque tem muito isso também, né? Tem muito isso também que o cara fala, eu acho que não assume o BO. Não assume o BO de ter filho. Ter filho é responsa, meu. É tarefa ter filho. E não adianta deixar na mão do Lula e do Bolsonaro que ninguém tá preocupado com o teu filho. Tá ok? Quem tá preocupado com o filho é pai e mãe. É esse que tem que cuidar. Jogar na escola e falar: a escola que é pátria educadora. Aqui, ó. Pátria educadora. Eu recebi. Quem educa é pai, é família, cara. A família tá red pilada. Mas é família. Mas o sistema não colabora. Eu recebi um WhatsApp aqui falando, não é uma informação verificada, fala assim, ó: ministro do Supremo Tribunal Federal, que já em voto decidiu que 1 quilo de entorpecente já constitui pequeno tráfico. 1 quilo? Esse mesmo mas não é, acho que não é certo. Esse mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal já deu declaração pública. Sim, falando Barroso. Isso. Deu declaração pública falando o seguinte: olha, eu não sou só a favor da descriminalização, como eu sou a favor da legalização da produção do comércio. Nossa. E não é só maconha, são as outras drogas também. Então, é essa a sociedade que a gente quer? Agora, quem colocou o doutor Luiz Roberto Barroso lá? Qual foi o grupo político que colocou? Porque as pessoas não estão atinando. O próximo presidente da República vai colocar pelo menos 2 ministros do STF. E se bobear, tem um que vai ser impedido. Porque as chances estão aumentando, porque ele está pisando no calo das pessoas. Chances boas. O STF está pisando no calo das pessoas. Ele está indo atrás de gente honesta. Gente trabalhadora, gente Empresário, pô. Empresário. Ó, absurdo. Sérgio Reis. Indo atrás de empresário,